Franco, especialista em futuro. Qual futuro? O seu futuro. O seu futuro que, diante da pandemia, diante do Covid, está desafiado. E está aqui, se você não se sentiu desafiado, eu estou te desafiando a transformar a ameaça em oportunidade. Nós vamos falar mais disso hoje. Mas eu vou inaugurar aqui, não sei, eu gosto muito do jornalista da CBN, daqui a pouquinho acabou de me fugir o nome dele, tá? Mas quem me ajuda aí? Aquele que na sexta-feira ele tem a pesquisa que ele faz com o público dele, se é pé na jaca ou não, né? Ou se é papo sério ou se é pé na jaca. Então, sempre na sexta-feira ele avalia com o público dele. E daí? Como é que foi a semana? Pé na jaca, como é que vai ser o fim de semana? E aqui eu quero fazer isso, combinar aqui com a minha audiência. Nós vamos sempre fazer na sexta-feira um balanço da semana e aí eu vou querer ouvir aí a votação de vocês, tá? Essa semana é ameaça ou é oportunidade, tá bom? Essa semana foi uma semana, primeiro que a gente inaugurou mais essa live, eu tenho uma live que é 19h09, que é para um outro público, e eu tenho a live das 18h08, que é para você, profissional liberal, pai, empresário, empreendedor, que tem aí que tomar decisões nessas incertezas, e daí a gente trata justamente da transformação de ameaça em oportunidade. Mas essa semana foi uma semana, para mim, foi uma semana sensacional, mas de muito trabalho, de muito plantio. Quem assistiu a live de ontem, de antes de ontem, deve ter percebido que eu estava com pouco gás. Por quê? Além de todas as atividades que nós estamos fazendo, e são bastantes, eu vou contar mais para vocês, mas eu participei de um mega encontro em Brasília, virtualmente, né? Ele era presencial em Brasília, a gente cancelou o presencial e transformamos ele em virtual, que é um grupo, né, de mentoriados do Érico Rocha. O Érico Rocha é um dos nomes, eu acho, pelo menos um dos nomes importantes em mercado digital e lançamento em mercado digital. Ele é o famoso dono aí dos 6 em 7. Eu faço parte dos mentoriados do Érico já há 2 anos. E a gente estava em 1.200 pessoas nesse encontro, foi sensacional. E houve muita troca de experiência, muita troca de práticas que estão sendo feitas por cada uma das pessoas que estão nesse mercado. E a gente ouviu alguns megatrends aí. E um dos megatrends, eu vou falar um pouquinho sobre o que o PJ falou. PJ, para quem não conhece, PJ, o que é PJ? Não é pessoa jurídica, não. JP. O JP é o sócio fundador, controlador da Hotmart, uma das maiores plataformas mundiais para distribuição de conteúdo, distribuição de conhecimento, assim por diante. Eu mesmo uso a Hotmart em todos os meus produtos, tanto no Tal quanto no Seu Filho na Faculdade esse ano. Então, são programas que eu entrego através da Hotmart. E ele conta algumas tendências, conta o que está acontecendo nesse tempo de pandemia e pós-pandemia. Então, foi uma semana que eu também tive a oportunidade de conversar com clientes, tive a oportunidade de ouvir diferentes percepções, diferentes tendências, enfim, uma semana rica. E uma das coisas que a gente trabalhou hoje, eu fechei com a minha equipe, que nós vamos começar, então, a partir já da semana que vem, a ter uma programação, sabe, tipo uma programação da Globo, tá? Então, a nossa programação vai ser a seguinte: segunda-feira, sempre segunda-feira, ou sempre que possível, né? Na segunda-feira eu trago um entrevistado, tá? Trago alguém para falar de como está transformando aí ameaça, oportunidade, compartilhar a sua experiência empresarial, sua experiência profissional,
tá? Isso é às segundas-feiras. Então, toda segunda-feira, no 1808, a gente vai estar, eu vou estar aqui com alguém compartilhando sobre ameaça e oportunidade. Na verdade, nós já fizemos isso nesta segunda-feira, né? Nós abrimos a 1808 recebendo o professor Eduardo Coelho, né? Alguém experiente, né? Em políticas públicas, ex-deputado, ex-reitor da PUC. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Eduardo Coelho quando ele fundou a Metrocamp. Eu tive a oportunidade de implantar toda a área de negócios, que era o curso de administração e de contábeis, então foi um tempo muito profícuo, muito bom. Então, segunda-feira, sempre um entrevistado. Às quartas-feiras, nós vamos fazer perguntas e respostas, tá? Então, a gente até vai abrir o que a gente chama de caixinha de perguntas no Instagram. Você vai jogando perguntas lá e a gente vai, na quarta-feira, trabalhar com perguntas, né? As perguntas que vocês nos postam, tá? Minha esposa quer que eu faça uma premiação de pergunta, etc. Na segunda-feira, a gente conta mais sobre isso. E na sexta-feira, a gente fecha a semana com o resumão da semana, análise de tendências, o que aconteceu de relevante, o que aconteceu de bom. Em suma, a gente fecha a sexta-feira e divulga aí a pesquisa, né? Se a semana foi uma semana de ameaça ou se a semana foi uma semana de oportunidade. Então, é essa a programação que a gente vai. Mas e na terça e na quinta? Na terça e na quinta, eu trago conteúdos, tá? Conteúdos no sentido de os porquês, né, das ameaças, os porquês das oportunidades, os porquês, principalmente, do processo de transformação. Quase que a gente olha aqui a nossa live, né, nosso canal, nossa live aqui, como um processo como se fosse o seu negócio. O seu negócio não é uma indústria, uma empresa. Você tem processos lá. O nosso processo é olhando para o seu negócio, ou junto com você, olhando para o seu negócio, olhando para os seus desafios, olhando para a sua empresa, olhando para onde você estiver olhando, nós trabalharmos numa metodologia de transformação. A transformação das ameaças em oportunidade. Então, esse é o papo, é isso que vai ser assim, o pano de fundo, da mesma forma que eu tenho esse quadro aqui atrás de mim, que eu gosto muito porque ele é um quadro de um campo, né? Um campo agrícola. E aqui, se esse pessoal aqui está colhendo, é porque algum dia alguém plantou. Então, é essa a ideia que nós trabalhamos aqui no Transformação, no TAL, né? No Transformação de Ameaça em Oportunidade. Essa semana foi uma semana de plantio. Espero que tenha sido uma semana de plantio também para você. Se nós queremos fazer colheita, como está o pessoal aqui colhendo, é melhor que a gente comece a plantar. É melhor que a gente melhore o controle, melhore o sistema, melhore o plantio, para então dar prosseguimento. Então vamos dar uma olhadinha. O tema que eu trouxe para vocês, principal da live de hoje, é transformar a ameaça em oportunidade. Não é semelhante a um quebra-cabeça? E essa semelhança a um quebra-cabeça é justamente o encaixe das peças para construir a solução, para se desenhar a solução, para se implantar a solução daquele quebra-cabeça. Então, a primeira pergunta minha para você é: qual é teu quebra-cabeça? Ok? Deu para sentir? Qual é o teu quebra-cabeça? Teu quebra-cabeça. Quase que poderia dizer, qual é teu desafio? Qual é o teu quebra-cabeça? É a tua empresa? É o seu trabalho? É o seu emprego? É o seu, se você é um profissional liberal, é o seu ateliê? É o seu consultório? Qual é o teu quebra-cabeça?
Então, esse é o primeiro ponto. Ou, pode ser isso. E se você está desempregado? Qual é teu quebra-cabeça? Tá? O quebra-cabeça, ele representa o quê? Representa um problema a resolver. Ele representa encontrar uma solução. Ele representa construir uma saída. Tá? Então, essa ideia do qual é o seu quebra-cabeça. Seu quebra-cabeça pode ser um quebra-cabeça facinho, quebra-cabeça de criança, quebra-cabeça de 20 peças. Pode ser um quebra-cabeça mais fácil. Pode ser um quebra-cabeça difícil? Pode. Pode ser um quebra-cabeça de 1.000 peças, 2.000 peças. Mas, seja lá qual for o quebra-cabeça, vê se você concorda comigo. Seja lá qual for o quebra-cabeça que você tiver, não fica muito mais fácil você resolver esse quebra-cabeça se você tiver a foto de como é o quebra-cabeça montado? Imagina você resolver um quebra-cabeça aí de 2.000 peças sem ter uma ideia, sem ter a imagem do que é aquele quebra-cabeça montado. Sentiu? Pegou? Fica muito mais difícil. Então, se você tiver a imagem do quebra-cabeça montado, mesmo que o quebra-cabeça seja complexo, vai ficar mais fácil você resolver esse quebra-cabeça. Vai ficar mais fácil você juntando as peças. Se você não tem a imagem do quebra-cabeça, talvez um bom caminho, antes de começar a montar, seja encontrar a imagem do quebra-cabeça. Hoje, atendendo um mentoriado meu, eu estou fazendo design de futuro da carreira dele, né? Ele tem a empresa dele, a Multisoluções, e ele, ao trabalhar com a empresa dele, hoje a gente compartilhou, até ele trouxe a ideia, né, de que o processo de entrega dele é como que um lenhador, né, derrubando árvores e cortando lenha, né? Um lenhador para derrubar árvores e cortando lenha, ecologicamente correto, tá? Vamos lá. Ele não só precisa ter um bom machado, o machado dele, periodicamente, precisa ser afiado. Você pode ter um bom machado, mas se ele perder a linha de corte, perde a eficiência do processo. Então, a ideia de ter um bom machado é o primeiro requisito. Segundo requisito é manter o machado sempre, reafiar o machado, né? Manter o machado afiado. Então, se a gente olhar na solução do quebra-cabeça, eu ter a peça. No derrubar árvores e for cortar a lenha, em que a visão do processo é mais fácil, então não é tanto a solução do quebra-cabeça, não é tanto a imagem de futuro, mas é a visão do processo e ter os recursos alinhados, que é ter o machado alinhado, né, amolado, afiado, para que ele possa, então, ter eficiência. Então, veja só, diante do mesmo processo de transformação, a gente tem duas abordagens diferentes. Uma é a necessidade de enxergar o que você está fazendo, a outra é a necessidade de ter as ferramentas corretas, os recursos corretos. A ênfase é essa. Então, é sempre esses processos de transformação vão requerer, notadamente, ou a visão de futuro, ou a visão de qualidade. Tá? Ou as duas. Né? Se você tiver as duas também, você consegue ir mais longe. Então, o ponto aqui que eu coloco para vocês é, diante desse quebra-cabeça, qual é o quebra-cabeça?
mesmo que teu quebra-cabeça seja um quebra-cabeça relativamente simples, saber a fotografia, saber como é que ele fica montado, vai facilitar a tua vida. E na solução, então, de problema, como a gente está falando, usando essa metáfora do quebra-cabeça, nos seus negócios, na sua carreira, na sua empresa, na sua visão empreendedora, o que é a fotografia do seu quebra-cabeça montado? Visão, ok. Missão, ok. Pode estar perguntando que metodologia que eu estou usando. Não interessa muito a metodologia, né? É claro que eu enfatizo as metodologias de estratégia, diferentes ferramentas de estratégia. Mas não é o ponto aqui. O ponto é, independentemente da metodologia, se você vai usar SWOT, se você vai usar o modelo de Porter, se você vai usar o modelo Carlos Franco, se você vai usar a inversão da cadeia de valores, se você vai usar o modelo da empresas, organizações exponenciais, o importante é que você tenha visão. Você já identificou o que você quer? Então esse é o ponto. Por que que você quer se mover nessa direção? Você quer aumentar a produção? Você quer diminuir custo? Você quer criar um produto novo? Mas por que que você quer fazer isso? Juliana Sporel Clube Riviera Cliente Booking. Tá? Então o ponto é por que você quer fazer isso? E aqui o ponto, só deixa eu acertar aqui um aspecto aqui da transmissão. Vou voltar lá. Pronto, retoma. Então, isso é importante você ter clareza. Por quê? Se você não tiver clareza do porquê você vai fazer, ou do porquê você vai produzir, do porquê você vai reduzir custo, dos porquês dos seus processos, da instalação dos seus processos, você provavelmente vai ter maior dificuldade em saber como fazer, tá? Se você, por exemplo, reduzir custo, claro que é bom, reduzir custo é bom, mas se reduzir custo, reduzir qualidade, será que é isso que seu cliente quer? Pode ser que sim. Conversando, né, o JP lá da Hotmart estava nos dizendo o seguinte, que o faturamento da Hotmart na pandemia aumentou muito. Não só o faturamento da Hotmart. O que ele está dizendo? É que, como a Hotmart, se o faturamento dela aumentou, é porque o faturamento dos clientes dela aumentou. Ela cobra 10% do faturamento dos clientes com plataforma. Então, se o faturamento dela aumentou, é porque os clientes dela estão vendendo mais. E ela, né, olha que interessante. Então, na pandemia, a distribuição e a venda de cursos, treinamentos, palestras e tudo mais pela Hotmart, ofertado pela Hotmart como ensino à distância, aumentou muito. Parece que é óbvio, né? Parece que é lógico. Agora, o que ele mostra? Ele mostra o seguinte, que normalmente os cursos que já estavam lançados, os cursos que já estavam funcionando, seminários, workshops que já estavam funcionando, aumentaram as vendas. De modo geral, a regra, em geral, é aumentaram as vendas. Alguns cursos, alguns treinamentos, alguns seminários que já estavam lançando ou estavam em fase de lançamento, muitos deles, a empresa que estava oferecendo, ela criou uma versão mais simples e mais barata, talvez mais curta, com um pouco menos de recursos, para que ficasse, como a gente chama de entry level. Então, se você tem o produto premium aqui, eles criaram uma versão um pouco mais simples, um pouco mais barata, de tal forma que as pessoas conseguissem, então, dar início ao processo de transformação. Então, essa é uma segunda dica. Então, nesse caso,
é um caso, então, em que se diminuiu o custo para oferecer um produto, mas não é o mesmo produto, é um produto similar, muito parecido, talvez um pouco menor, tá? Então, é quase que, em vez de você comprar uma dúzia de bananas, você vai comprar 10 bananas, tá bom? Radicalizei no exemplo, vai na simplificação. Em vez de você comprar uma dúzia de ovos, você vai comprar 10 ovos. Por quê? Porque 10 resolve e sai mais barato, tá? Então, essa é a ideia. Então, desses exemplos que eu estou aqui mostrando para vocês, tá? A minha pergunta é a seguinte, quer dizer, primeiro, qual é o seu quebra-cabeça? Ou o seu desafio está mais para afiar um machado? Continuar o mesmo processo, mas com o machado mais afiado, tá? Se é o quebra-cabeça, é a mesma foto, é o mesmo, não mudou o quebra-cabeça? Está claro para você a imagem do quebra-cabeça que você está montando? Pode ser que nessa pandemia a foto do seu quebra-cabeça mudou. Você percebeu que mudou? Pode ser que tenha mudado. E se ela tiver mudado, você tentar montar o quebra-cabeça com a foto antiga, não vai funcionar. Não vai chegar lá. Então, vamos pensar nessas duas metáforas. Se é a quebra-cabeça que você está montando, olha se a foto está atualizada. Tá? Atualiza a foto do destino para onde você está montando seu quebra-cabeça. Se tua questão não é quebra-cabeça, a tua questão é mais processual, é um processo mais curto, é um processo mais simples, afia o machado. Então, qual é o machado que você tem que afiar? Esse machado que você tem que afiar pode variar muito de um setor para outro. Pode ser que o machado que você tem que afiar é custo. Pode ser que o machado que você tem a afiar seja criatividade, criação de novas versões do mesmo produto. Pode ser que o machado que você tenha que afiar seja relacionamento com os clientes. Você pode ter uma grande diversidade de situações. Então, o ponto é, para fazer isso, para fazer essas transformações, seja lá afiar o machado, seja lá montar o quebra-cabeça, é importante que você olhe para os recursos que você tem, concorda? Que recursos que você tem, que recursos que então você precisam ser necessários, e daí você saia construindo o processo de transformação. Tem sentido, pessoal, ou isso aqui está muito teórico? Vamos fazer um resumo da semana? O que aconteceu aqui de relevante, então, nessa semana, para a gente pensar se essa é uma semana de ameaça ou é uma semana de oportunidade? Conversei com clientes meus que estão passando aí por um aumento de demanda. Estou falando aqui do Hotmart, né? Cliente é parceiro, na verdade eu sou cliente deles. Estou falando do Érico Rocha, também no grupo de mentoriados dele, que eu faço parte. A tendência é crescimento, né? Que é justamente mercado digital. Falei já dessa semana, empresa de logística, principalmente na área farmacêutica, um dos clientes nossos, a GV, tá até a tampa de trabalho, tá? Então, nós estamos vendo aí gente crescendo, né? Não falei, mas tem um caso da DDS, um cliente nosso também, é uma empresa de segurança e não segurança armada, segurança do sentido rádio, radiofrequência, monitoramento, etc. Também está dizendo isso. O cliente dela, porque o cliente dela está numa situação de maior risco, às vezes com o escritório fechado, com a empresa fechada,
e aí os miliantes sabem que o escritório fechado, desocupado, é mais fácil assaltar. Então, muitas vezes, o cliente da DDS está com problema, inclusive, para pagar o serviço prestado, mas o Daniel, que é o nosso cliente, ele entende que ele tem que ser parceiro dos clientes dele e que essa não é a hora de largar na mão os seus clientes. Então, ao mesmo tempo, ele tem uma ameaça, que é comprometer o fluxo de caixa dele, mas ele tem uma oportunidade de continuar sendo fiel ao seu cliente, prestando serviço e dizendo, né, para o seu cliente: olha, estamos junto, confio em você, sei que você vai, eu vou te ajudar e sei que você vai superar essa situação, ou com os meus serviços vai ser mais fácil você superar essa situação. Então não vou te abandonar, vou ser fiel. Né? É um programa de fidelidade ao contrário, em que o prestador de serviço se fideliza ao seu cliente. Olha que legal. E essa é uma tese que eu defendo aí há mais tempo. Então, pessoal, balanço de ameaças e oportunidades é de cada um. O importante é que você olhe para o seu mundo, que você olhe para os seus negócios, que você olhe para o seu entorno e identifique as ameaças e oportunidades. Ainda hoje eu ensinei, deixa eu dar aqui uma dica final, hoje eu ensinei para um cliente meu justamente esse processo. Ele falou: Carlos, como é que eu posso saber, como é que eu faço para saber se eu tenho ameaças e oportunidades? Tá bom, tem um monte de ferramenta estratégica, tem um monte de coisa para fazer isso, mas eu sugeri para ele uma dica e eu sugiro essa dica para você, uma dica fácil. E a dica fácil é a seguinte: ao final... Ao final de cada dia, o que você precisa fazer? Ao final de cada dia, tá? Esse é o processo. Ao final de cada dia, você anota no seu bloco de notas, onde você quiser. Com quem você conversou hoje? Tá? É isso, estou falando para achar ameaças e oportunidades, tá? E principalmente oportunidades. Com quem você... Faz uma listinha lá, com quem você conversou ao longo do dia. Anotou? Então, conversei com o cliente, conversei com o concorrente, conversei com amigo. Com quem você conversou? 2. O que você não disse que você poderia ter dito? Opa, entendeu? Não estou dizendo no sentido de confronto, não. Será que teria alguma coisa que você poderia ter oferecido para alguém, como serviço, como venda? Então, as pessoas com as quais você esteve hoje. Segundo, o que você não disse, mas poderia ter dito? E o terceiro ponto, quais foram os insights que você teve? Quais foram ideias? Consegue resumir ideias que você teve nesse dia? Tá? Então, esse é um diário de lapidação de oportunidades e confrontação de ameaças, tá? Algo simples assim, tá? Então, o que eu sugiro? Faz aí no seu bloco de notas, anota isso todo dia, tá? De forma simples. Final do dia, para ali 5 minutinhos antes de dormir e faça isso. E ao fazer isso, então, registra lá e depois nós vamos olhar. Eu te sugiro ou ensino essa metodologia, é isso. No final de uma semana, olha, tenta alinhar e destacar ou começar a extrair para um plano de ação principais coisas que não foram ditas, mas que podem ser ditas, com quem, que ideias, tá? E daí, com isso, a gente
pode então fazer um balanço das ameaças e das oportunidades da semana. Muito bem, pessoal. Na segunda-feira nós temos uma live, então, que começa com um convidado, tá bom? Segunda-feira a gente vai ter o pessoal aqui de tecnologia, já que eu falei tanto hoje do JP, falei da Hotmart. Segunda-feira a gente vai ter um convidado na área aí de tecnologia de informação, inovação e mercado digital, tá ok? Se você ainda não clicou, ainda não curtiu a nossa página, nem no Facebook, nem no Instagram, vai lá, curte, tá? Vai lá, nos siga, né? Se você está nos assistindo pelo YouTube, vai lá, assina o canal, tá? Por quê? Porque fica muito mais fácil você se atualizar, você receber essas minhas pesquisas, você receber as minhas publicações. Todo dia a gente publica material, tá? Então fica muito